os desafios de quem depende diretamente das vendas para pagar as contas no fim do mês. Para entender melhor, Edson Edwin. Edson, muito bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando, espero que eu possa ajudar. Então, Edson, para a gente começar, esses números mostram que o empreendedorismo virou de fato a principal fonte de renda de muitos brasileiros. O que explica aí esse crescimento? É a grande questão, principalmente por necessidade. Então, muita gente não encontra espaço no mercado formal e vê no MEI uma forma rápida de gerar renda. Empreender por necessidade é diferente de empreender por oportunidade, que são aquelas pessoas que buscam uma renda extra ou até ganhos maiores do que teriam como CLT, por exemplo. Então, o ponto é que, na maioria dos casos, essa decisão ela começa pela necessidade e só depois, com o negócio ajustado, ela pode virar uma oportunidade de crescimento. Então, na prática, boa parte ainda está tentando sobreviver. O desafio é justamente dar esse passo além, sair da instabilidade, da volatilidade e trazer mais previsibilidade. Quando esse empreendedor ele aprende a gerir melhor o negócio, ele deixa apenas de se manter e aí sim ele começa a fazer de fato o que é necessário, que é crescer. Então, Edson, a gente pode dizer que a maioria dos MEIs, ele empreende por oportunidade ou por necessidade. Explica isso para gente. Exa exatamente. Existem essas duas opções em geral quando alguém decide empreender, montar o seu negócio. O que a gente está vendo é que a maior parte deles são aquelas pessoas que estão tentando ali a sobrevivência, então acabam conseguindo abrir o MEI, foi uma grande vitória ali do Brasil conseguir essa formalização de uma forma mais prática, mais simples e mais rápida, mas agora o desafio é conseguir com que essas pessoas tenham a estrutura, tenham acesso a créditos de forma mais simples, tenham instrução também suficiente para conseguir ter uma visão de negócio a longo prazo, para que elas saiam daquele objetivo diário de apenas ser um veículo de renda para o próprio sustento, porque a qualquer tempo, fica um cenário muito volátil, a qualquer problema que ele tem ali na empresa, ele já passa a ter o próprio sustento. Então, isso é essa falta de previsibilidade que é a grande questão que todos precisam ficar muito atentos. Exatamente. Edson, quando mais de 70% depende exclusivamente do negócio, isso acende aí um alerta? Quais são os riscos dessa dependência? Com certeza, como eu falei anteriormente, a partir do momento que esse empreendedor está empreendendo por falta de opção, ele fica não só vulnerável a qualquer problema que possa ocorrer e automaticamente prejudique ali o sustento dele, o sustento da família, e ele não tem nem o tempo hábil. Então, esse cuidado, tudo que ele precisa fazer para a empresa crescer, fica de lado, porque ele está ali no dia a dia, como a gente costuma falar, apenas focado em matar um leão por dia, e não com o tempo, nem com as estratégias, nem as ferramentas necessárias para fazer com que o negócio dele cresça, para que a gente possa um dia parar de celebrar a sua necessidade, ele se vê num cenário, num ambiente extremamente desafiador, justamente por conta dessa volatilidade e instabilidade. Então ele passa a perceber que, opa, aqui é um cenário legal, de certa forma, porque eu não tenho um teto, né? Se der certo, eu posso dar passos largos, posso ter grandes receitas que eu nunca tive, mas ao mesmo tempo ele se depara com um obscuro, com um incerto. Então, essa instabilidade, falta de previsibilidade, muitas vezes faz com que esse empreendedor tenha medo de continuar naquela atmosfera do empreendedorismo e tente, de alguma forma, se recolocar no mercado. Quando isso acontece, ele até tem esse lado positivo de ter conseguido voltar para o lugar que ele estava, mas muitas vezes no mercado atual isso não é possível, ainda através do empreendedorismo. E Edson, como que o MEI ele pode se organizar aí para não ficar vulnerável financeiramente, principalmente aí quando em períodos de baixa de vendas? A organização A organização financeira é o principal cuidado. Então, desde o início, separar o dinheiro pessoal do da empresa vai fazer muita diferença. Muitas pessoas pecam justamente nisso, acabam misturando essas receitas. Além disso, entender bem o cliente desde o início, já pensar o negócio com uma visão de crescimento. Porque quem entra para resolver apenas o curto prazo
tende a ficar preso nessa instabilidade. Quem consegue, através de suas ferramentas e visão de negócio, enxergar o futuro da empresa, enxergar a longo prazo, tomar atitudes diárias pensando nesse futuro, tende a fugir dessa instabilidade e conseguir uma previsibilidade muito maior, que é muito favorável ao crescimento da empresa dele. E Edson, mesmo com os desafios, o cenário ainda é positivo para quem quer empreender hoje? Sim, se a pessoa conseguir ter essa visão de futuro, entender que o MEI por si só não vai ser a salvação dele se ele não tomar as medidas corretas, ter os cuidados necessários, pode ser sim, não só a salvação, mas é uma oportunidade de crescimento, de geração de empregos e que vai melhorar toda aquela economia ao redor da empresa dele. E Edson, quais os erros mais frequentes que você observa aí entre os microempreendedores que acabam comprometendo a renda? Perfeito. Essa desorganização financeira é um dos pontos principais e também alocar o tempo em prioridades erradas. Né? Ter essa organização, independente do tamanho da sua estrutura, sua empresa pode ser uma empresa de uma pessoa, de duas, de três, mas entender quais são as prioridades em produtos, serviços em geral. Eu vejo, às vezes, muitos empreendedores falham a não botar o foco na venda, por exemplo. A venda é um dos principais pilares de qualquer negócio. É ela que faz a receita entrar com aqueles valores disponíveis, você passar a ter possibilidades financeiras de estruturar e organizar a sua empresa. Então, muitas vezes o empreendedor está ali preocupado com o marketing, qual vai ser a cor da parede do escritório, qual vai ser a ação que ele vai fazer e tudo mais, mas acaba esquecendo de um dos pontos principais, que é a venda. Venda é receita. Receita é possibilidade de organização, possibilidade de crescimento futuro através dessa estrutura. Exatamente, Edson. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada pela sua disponibilidade e que você tenha uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço, uma ótima quinta-feira a todos. É isso aí, a gente conversou com um especialista em negócios e empreendedorismo. O próprio negócio é a principal forma de sustento.